E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que se prepara para enfrentar o Santos no próximo sábado às 21 horas, fora de casa, galera. Jogo bastante complicado para o nosso Verdão, que vai ter bastante desfalques para essa partida por causa da data FIFA. Verdão que teve bastante jogadores convocados aí para suas seleções e também jogadores que estão aí suspensos por cartões amarelos, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Sim, imagina só, vamos fazer exercício de imaginação. A gente tem um campeonato disputadíssimo até a última rodada e a gente só fala de bola, a gente não fala de arbitragem, a gente não fala de tribunal, a gente não fala de clube que faz uma nota sozinha, que pode impactar na vida, nos gramados de outros rivais, no meio da reta final de um campeonato. A gente fala só de bola, só de time, jogador, técnico. Imagina que bom seria. Mas não é a nossa realidade. A nossa realidade nos obriga a falar de data FIFA, quem vai se ferrar mais na data FIFA. Os dois vão se ferrar pra caramba. Mas quem vai se ferrar mais? A gente tem que falar da nossa justiça desportiva, que mais uma vez está no olho do furacão, protagonista em reta final de temporada. A gente tem que falar de um monte de coisa. E principalmente de um campeonato que estava pegando fogo. Aí vem a data FIFA jogando uma ducha de água assim, não, segura que eu vou tirar vários jogadores aí por 10 dias de vocês, o que acontece com todo mundo, mas no mundo civilizado o campeonato para, você faz uma pausa. Aqui não, o campeonato você terá duas rodadas, porque uma em plena data FIFA, no mesmo dia do Jogo do Brasil, sábado, e a outra na quarta-feira, um dia depois dos jogos. Então, na prática, a data FIFA ceifa jogadores de duas rodadas do Campeonato Brasileiro, neste momento tão decisivo. Sérgio Xavier Filho, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Risa, Maestro e Lédio. A gente, obviamente, vai falar de STJD, de punições, de não punições, de adiamentos, vamos falar de calendário, vamos falar de muita coisa. Mas, no fundo, eu acho que a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando, se algum dia o futebol foi movido pela paixão, hoje, esse nosso futebol, ele é movido pela paranoia, né? Que é a ideia que está incutida na cabeça dos torcedores que o clube dele está sendo prejudicado, sempre. Né? E claro, né, como a gente tem hoje Flamengo e Palmeiras no pódio, eles estão disputando não só o Brasileiro como a Libertadores, esse é o assunto, esse vai ser o assunto. E aí, quando a gente fala em paranoia, e eu estou falando do que o torcedor está sentindo, eu acho que era a hora da gente, que é comunicador, fazer também meia-culpa. O quanto que a gente alimenta essa paranoia. Hoje a gente vive um super engajamento, o torcedor não quer mais buscar informação em quem digamos, mais equilibrado e fala para todo mundo, ele procura o seu canal, eu quero ouvir a minha voz, e ele vai atrás daquilo. E essa paranoia é retroalimentada pelas entrevistas dos dirigentes. Então, eu acho que em algum momento todo mundo deveria parar, sentar numa mesa e dizer, gente, vamos parar com isso, vamos falar de futebol, vamos tentar fazer o futebol melhorar, ou a gente vai seguir nessa ideia do rubro-negro, que acha que o palmeirense é um canalha, o palmeirense acha que o rubro-negro está roubando alguma coisa, e a gente perde a lógica. A gente é comunicador, a gente trabalha com informação, e eu acho que a gente tem que forçar mais a barra para trabalhar informação e não alimentar esses paranoicos que precisam de alimento, que é essa grande paranoia que está no ar. Eu não sei se o rubro-negro acha o palmeirense canalha e vice-versa, mas eu tenho certeza que o rubro-negro acha que o Palmeiras é favorecido pela arbitragem e o palmeirense acha que o rubro-negro é favorecido pelos bastidores nesse momento. Tenho certeza por aquilo que eu converso e leio. O Maestro viveu uma rivalidade intensa também nos anos 80 como jogador, interestadual, né? Porque eram os times que decidiam, eram os melhores times do Brasil no começo dos anos 80, então eles jogavam em Libertadores, não em final como agora, em Campeonato Brasileiro, e eram dois timaços. Não sei se tem paralelo o que viveram Galo e Flamengo nos anos 80 com o que vivem hoje Flamengo e Palmeiras, mas foi a
a lembrança que eu tive, assim. Não, a rivalidade ela era principalmente alimentada pelos dirigentes mais do que nós jogadores, porque você tinha do lado do Atlético João Leite, Luizinho, Cerezo, Éder e Reinaldo. E tinha eu, Leandro, Zico e companhia do outro lado, que nós se juntávamos para jogar na seleção brasileira. Então, entre a gente, era zero. Nunca houve nenhum problema. O problema eram os dirigentes, que cada um queria aparecer mais do que o outro, tanto de um lado como do outro. Aí surgiam exatamente esses embates, né? Mas é lógico que, se for fazer uma comparação em termos de projeção, e exatamente isso. São representantes da... Não tínhamos tantos estrangeiros como tem nas duas equipes, né, que são representantes das suas seleções. Tínhamos mais jogadores que representavam a seleção brasileira naquele período. Eu era muito criança nessa época, depois teve Corinthians e Inter, né, ali Nós começo não dos anos éramos, 2000, né, Lédio? E agora é essa. Eu vou opinar que essa é a mais insana, porque essa é a rivalidade em tempo de redes sociais, então fica tudo amplificado, né? É isso. Lédio Carbona, boa tarde a você, bem-vindo. Boa tarde, Isaac. Você era criança? Eu era, tinha 5 aninhos. 6 anos. Eu vivi bem aquele... Mas há tempo de pedir de aniversário, ali no começo dos anos 80, que eu queria ver o Flamengo jogar no Maracanã e fui atendido pela minha família. Era insano, o Flamengo Atlético. Mas tem uma diferença, você já respondeu. Não tinha rede social. Né? Não tinha rede social. E, na verdade, 80, 81, aí teve Flamengo Atlético. 82 já surgiu o Grêmio para ser o outsider do Flamengo. Aí 83 surgiu o Santos, eram times fortes. Então, acho que esse ano, até com as redes sociais, a rivalidade acabou ficando maior, extrapolando para vários segmentos. Polarizou, né, Lédio? Vários segmentos. Deu uma polarizada nesses duradouro, últimos né? anos. Muitos anos, E né? uma polarização que envolve arbitragem, STJD, imprensa, clubes, por óbvio, dirigentes, enfim, é o campeonato da histeria. Esse é o campeonato da histeria. Tem 2 campeonatos, o campeonato da histeria e do engajamento. Parece até que quem tiver mais engajamento vai dar um ponto extra para a sua equipe no fim do campeonato, né? Uma coisa assim. Né? Pode ser um bom critério de Pode desempate. ser, quem sabe a CBF Engajamento. está em busca de novas alternativas, né? Pode ser um ponto extra. Imagina valendo um ponto. É interativa, as pessoas né? vão se matar, né? Vai ter... Vitórias, gols pró e engajamento. Eu fico até meio constrangido, que a gente vai ficando velho, vai ficando mais prudente, vai pensando antes de falar. Será que eu tinha que fazer isso? Né? Eu prefiro não fazer. Mas é assustador, cara. Faltam 6 rodadas. Tem a final da Libertadores. A gente vai presenciar isso tudo em loco. Não esqueça que você tem a Copa do Brasil, o Atlético está envolvido Eu espero sair incólume, vivo, de tudo isso até dezembro, para poder comer uma rabanada tranquila em dezembro. Né? Eu acho que eu mereço, depois desse ano, todos nós. Né, maestro? Sairá. E o Seleção está aqui para tentar ajudar, não tem a pretensão. Cara, mas é o campeonato da histeria, e só para completar, usando a minha frase, a minha expressão da semana passada, e da sabotagem ao Campeonato Brasileiro, ao evento, ao produto. Que é a data FIFA. Incrível data FIFA. Eu sou inconformado com isso. Eu sou um negócio assim, eu sei que não tinha outra saída nesse momento. Não tem dia suficiente para caber tanto jogo. A saída, você vai brigar comigo de novo, a saída seria o bom senso. Mas você não é contra o bom senso, não. Você faria o quê? Não convocar os caras. Ah, sim, a seleção brasileira poderia, mas aí como é que você vai convencer a Uruguaia, a Paraguaia? Ninguém conversa, cara. Bom senso. Você acha que o Bielsa já precisa conhecer o Arrascaeta, o Emiliano? Mas o que o Bielsa tem a ver com os nossos problemas? O único jogador convocável que o técnico não conhece é o Vitor Roque. Ah, mas não é questão de conhecer, mas né, aí, Lédio? O cara tem o carro vai ter jogo em data Vai FIFA. chegar a mesma coisa que eu falei semana passada, quase fui surrado aqui. Eu acho que se você tiver bom senso, você salvava a data FIFA, entendeu? É só a minha opinião, gente, a minha opinião. Mas é que não tem como obrigar o treinador da Colômbia, do Paraguai, da Holanda. Sabe o que acontece, ô Bielsa? O mundo está acabando aqui, as pessoas estão se matando. Então, você pode não convocar esses jogadores. Eu sou o Bielsa. Ô, Scaloni. Estou ouvindo você, vai, fala pra mim, sou o Bielsa. Vai, fala. Bielsa, você pode ajudar aí, não convocar? Não. Lédio,
Problema seu. Problema do senhor. Vamos não lá. é da minha Scaloni, conta, vou se ligar pro vira. Scaloni, como é que vai, Scaloni? Você vai fazer um amistoso muito importante. lá em Angola, né? Você vai jogar contra Angola, dia 14, véspera de Palmeiras e Santos e Flamengo e Sport. Eu sei que é um jogo muito importante, decisivo para a Argentina, importantíssimo. Você pode liberar esses jogadores? Ô, Lédio, eu já tenho os problemas da AFA, que você quer que eu resolva os problemas da CBF? Sim, te vira. Mas você está com boi na sombra, Scaloni. Exatamente. Eu quero testar o Flaco nesse jogo. Te vira. Vou jogar com o Flaco aqui, ó. E vou jogar só 5 minutos. Azar de programa vocês. da semana que vem vou falar sobre isso de novo. Eu sei que vou irritar, que eu vou parecer que eu sou poliana, mas com conversa tudo se ajeita. Não, desculpe, mas aí não, cara. O técnico, Sim, o técnico da negociação seleção... para eu vir aqui no Seleção. Acho que as pessoas têm que me convencer. Eu venho. Então, o técnico da seleção tem 2, 3 datas para arrumar o time dele. Não tem dá que para aproveitar, treinar o time. Não é nem o jogo. O jogo é o de menos. O Scaloni já está há muito tempo. O Bielsa já está há muito tempo. O Ancelotti chegou agora. Eu sei, então, esse é um outro Vitor problema. Roque, eu sei. Ninguém treina na data FIFA, gente. Não dá tempo. Eu sou É mais conhecimento, né, Lédio? É mais conhecimento. Sou obrigado a discordar. Não, eu sei, eu estou A quase posição sozinho. de quem, a posição de quem está do outro lado, é como diz o André, ele não tem nada a ver com os problemas nossos. cara. Eu acho que o cara está procurando fazer o melhor para a sua seleção, para a seleção que ele está comandando. Eu só acho que no momento, né? não é uma culpa direta de ninguém. Quem poderia salvar seria o bom senso dos treinadores, que eles realmente não têm essa obrigação. Agora, de novo, sábado a gente vai ter 2 jogos decisivos, com 2 times reservas, com mais uma sabotagem ao produto. Sim, não, sábado e quarta, porque Sábado e quarta, dificilmente... Pode ser que os jogadores consigam pegar voo Não, fretado. tem gente que, por exemplo, joga nos Estados Unidos, dá 8 horas de voo, tudo certo. E quem vai jogar na Austrália? Tem gente que vai jogar na Austrália, que vai chegar na quarta-feira de manhã. Acho que é a Colômbia que joga na Austrália. Quer dizer... Daqui a pouco a gente vai mostrar isso aí. Mas eu Daqui a acho pouco a que gente vai mostrar. pode sonhar um pouco. Né? Não, e assim, a quarta-feira da semana que vem é uma rodada de clássicos. E os clássicos... Os times... até mais isso, Mas, ó... Primeiro eu queria falar sobre o episódio mais recente, né? Já que essa discussão a gente já tem há algum tempo à mesa, que é os desfalques da data FIFA, e falaremos dela também. Mas o caso mais recente foram os julgamentos, ou melhor, o que está rolando nesse momento na justiça envolvendo o Alan do Palmeiras e o Bruno Henrique do Flamengo. Eu mergulho há muito tempo na questão da justiça desportiva do Brasil. Eu tenho fixação por esse tema, porque eu acho que o nosso modelo é um modelo péssimo. Porque o que acontece no nosso modelo? Né? O Bruno Henrique, por exemplo, ele está com efeito suspensivo desde setembro, e não é exclusividade dele. Né? O Vitor Roque, por exemplo, foi denunciado por causa de um post de cunho homofóbico, não foi julgado ainda. Né? E aí, como os julgamentos demoram, eles se arrastam, por lei, a justiça desportiva aqui tem que seguir esse modelo que é semelhante ao da justiça comum. Só que a justiça comum define aspectos muito mais complexos da vida, né? A justiça desportiva, por exemplo, o Alan recebeu um cartão em julho. Pode rodar a imagem do cartão. Foi em julho o cartão. Em julho. E só nessa semana o tribunal decidiu que ele vai cumprir agora, contra o Santos, o segundo jogo da suspensão de uma partida no final de julho. São meses para decidir o cumprimento ou não de uma pena. Meses. Né? Então ele foi julgado por essa cotovelada. E, enfim, não estou nem avaliando se ele devia ou não pegar 2 jogos. O que eu estou avaliando é o tempo que se leva para tomar uma decisão banal, que é afastar o jogador por 1 ou 2 jogos. Como é que é na Europa? Você sabe como é que é? Claro, tem um tribunal de penas. Acontece a rodada no fim de semana. O Tribunal de Penas se reúne na terça-feira, ou seja, o jogo é domingo. Eles, 2 dias depois, se reúnem e comunicam. O seu Alan está suspenso por 2 jogos. Mas lá então não cabe recurso? Cabe recurso. Raramente os clubes recorrem. Raramente ganham. E raramente ganham. Então eles nem recorrem. Mas o recurso corre na mesma semana do jogo. Sim. Por exemplo, na Inglaterra, se você é um jogador expulso por entrada violenta, ele é automaticamente suspenso por 3 jogos. Não tem negociação. Acho que não tem nem tribunal de pena. É automático. 3 jogos suspensos. Se entrar com recurso, vai perder.
É na mesma hora, regra, não tem né? isso. É regra, está estabelecido. isso. Não é uma crítica aos advogados do STJD, que são praticamente Não, o modelo é horrível. O modelo é horrível. retrógrado, é lento, é burocrático, é tudo cheio de amarras. O argumento é garantir o amplo direito de defesa. Olha, eu sou plenamente favorável ao amplo direito de defesa Isso seja rápido. na vida de qualquer pessoa. Mas por causa de um cartão, gente. É melhor que a coisa ande logo, porque é 1 ou 2 jogos a decisão. Aí você aplica um efeito suspensivo, joga por meses, vem a reta final do campeonato, surpresinha. Ah, foi marcado para essa semana. Ah, vai cumprir agora, sábado. Aí você fica revoltado. Mas é assim que a roda gira. É assim que a roda gira. Para todos os clubes, todos os anos. Isso é insuportável. Um dos princípios da justiça é o processo ser resolvido com celeridade. Rapidez. Com rapidez, celeridade, igual a rapidez. Sim. No Brasil, é muito lento. Por exemplo, o caso do Bruno Henrique, sem entrar no mérito, enfim, que é um caso mais complicado, é mais difícil, tanto que o do Paquetá na Inglaterra levou 1 ano para ser resolvido. O cartão que ele levou, a questão do cartão foi em 11 de novembro do ano passado. Fazendo 1 ano hoje. Então, né? mas aí é mais complexo, Lédio. Pois é, por isso que eu tô dizendo, eu defendo a celeridade, Tribunal de Penas, Sim. para cartão, ou, por exemplo, agora com o VAR é muito difícil, mas lances que a arbitragem não tenha percebido, e aí o tribunal ia lá e aplicava uma punição. Para esses casos, não tem por que ter um julgamento, efeito, instâncias, tem que ser rápido, tem que ser anunciado Tem que ser 2, 3 dias automático, não tem nem depois. que ter julgamento. Rápido, como é na Europa. É. No caso do Bruno Henrique, a rapidez, inclusive, na minha opinião, teria levado a um erro. Porque na primeira sentença que foi aplicada a ele, punição de 12 jogos, no começo eu fazia parte do senso comum. Absurdo, tem que punir, realmente, como é que pode? Vendeu informação para apostador. Aquele era o senso comum. Com o passar do tempo, vieram informações que eu pelo menos não tinha no primeiro momento. E eu tenho um outro julgamento hoje em relação ao que eu tinha assim que o caso veio à tona com as informações do inquérito que ainda está correndo, né? O inquérito que na justiça comum vai apontar se ele tem indícios, se ele merece ser incriminado ou não. Foi aberto em maio, né? Foi aberto em maio. Em maio. Né? Então está rolando o inquérito criminal, né? Vamos às informações que o Flamengo conseguiu demonstrar no caso. E aqui você está vendo o advogado Michel Assef Filho, que participou ao vivo aqui do Seleção. Vamos lá. Vem para cá, diretor, eu quero trazer luz ao caso, né? O Bruno Henrique foi denunciado num artigo, que é o artigo 243, que é o seguinte: atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. Era o que o senso comum achava. O Bruno Henrique tomou um cartão para beneficiar apostadores, ele tem que ser punido por isso, como foi o Nino Paraíba, como foi o Bauerman e outros atletas. Atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. O Flamengo conseguiu demonstrar, esse é o artigo 243. Tem também o artigo 243A, né, que é o seguinte: atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente, né? E graças a esses 2 artigos, o Bruno Henrique pegou 12 jogos de suspensão. O Flamengo conseguiu demonstrar, na minha opinião, não sou eu que julgo, mas o Flamengo conseguiu demonstrar, na minha opinião, que o clube que orientou o Bruno Henrique a tomar o cartão contra o Santos, o que acontece, aliás, toda semana, né? Você vai lá, por exemplo, vai ter uma data FIFA, você fala, toma lá o terceiro... Arrascaeta. Toma lá o terceiro amarelo, você vai ficar fora mesmo, aí você cumpre. Ou aconteceu com o Vitória recentemente, o goleiro se machucou, ia ficar um tempo fora contra o Corinthians. E mandaram ele dar um jeito de tomar um cartão amarelo no banco. Ficou xingando o jogo inteiro o juiz. E não conseguiu. Conseguiu no finzinho. Conseguiu? O Arcanjo tomou no finzinho. Ufa, garantiu. Ele ia ficar uns 2, 3 jogos de recuperação, levou o amarelo. Então isso acontece, não é de hoje no futebol, né? O Flamengo conseguiu demonstrar que ele, Flamengo, pediu para o Bruno Henrique tomar o cartão amarelo. Então, ou seja, o item prejudicar o próprio clube está descartado, certo? Se isso está comprovado, e eu não tenho motivo para desconfiar das testemunhas que o Flamengo levou, porque eles estariam cometendo um crime, né, de dar uma informação falsa, isso está descartado. Também acho que fica descartado
pelo argumento do Flamengo, o Bruno Henrique, pessoa física, interferir no resultado. Não foi o Bruno Henrique que interferiu, né? Ele cumpriu uma orientação do clube, levar cartão amarelo. Qual o problema do Bruno Henrique caso o inquérito demonstre que, de fato, ele passou informação para os apostadores? Ou seja, o clube mandou eu tomar um cartão, pode apostar que o cartão vai sair, eu vou tomar o cartão. Se isso ficar comprovado, porque isso é uma coisa da esfera da justiça comum, não é o STJD que vai conseguir quebrar sigilo e investigar, estamos diante, na minha opinião, de um problema ético, que é um jogador passar uma informação privilegiada, uma informação interna para beneficiar apostadores. Eu acho isso bonito? Não, eu não acho. Só que o jogador, como qualquer pessoa, tem que ser punida, não pela minha vontade, mas por aquilo que está na letra fria da lei. Existe algum artigo pelo qual o jogador seja punido no Código Brasileiro de Justiça Desportiva por passar informação privilegiada? Não tem. A gente precisa atualizar o código. Então... Mas na FIFA tem. Oi? Tá, mas no código, no CBJD, assim, na FIFA, que é o que marca o julgamento... O artigo 26 do Código não tem. da FIFA... Não tem. Tem. Quer que eu leia aqui? Não, mas no CBJD não tem. Só ler, só para você ver como a discussão é densa. Eu não estou dizendo que o Bruno Henrique é culpado ou não. Código 26 do artigo Código de Ética da FIFA. Abre aspas. As pessoas sujeitas a esse código ficam proibidas de participar direta ou indiretamente em apostas, jogos de azar, loterias e atividades ou negócios similares relacionados com partidas ou competições de futebol. Isso é o código da FIFA. Sim, mas aqui no Brasil, ele é punido pelo CBJD. E não tem. Aí o que fez o relator do caso? Então, para que esse assunto não ficasse sem punição, ele apelou para o artigo 191. Para o artigo 191, que diz o seguinte: deixar de cumprir ou dificultar o regulamento. Será que é isso que fez o Bruno Henrique? Não sei se é. Mas foi um subterfúgio que ele usou, na minha visão, né, para que esse caso não fique sem punição, para que não pareça que você esteja dizendo que tudo bem passar informação para apostador. É errado passar informação para apostador, é uma coisa óbvia. No caso, quem é que foi lesado? O site de aposta. Sim. Né? O site de aposta foi lesado, porque quem foi fazer a aposta tinha uma informação privilegiada. O Flamengo foi lesado? Não. Não. O campeonato foi lesado pelo Bruno Henrique, pessoa física? Para mim, obviamente não foi. Então você recorre, como foram os casos do Bauerman, do Dino Paraíba, porque quando você vende para uma máfia de apostador... Mas aí é diferente, né, André? Claro, porque esses se beneficiaram, né? É o que eu estou dizendo. O caso do Bruno Henrique não tem paralelo com o Bauerman. 191 deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento... desculpa. Deixa eu achar o do artigo 91. Deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento geral ou especial da competição. É super aberto. É super aberto. É super aberto. Então, como é um Pode artigo encaixar aberto qualquer para caber coisa. qualquer coisa, o relator do caso pegou esse artigo 191, que prevê multa de até R$100 mil, né? É multa de 100 ou R$100 mil, e falou, eu não vou deixar o caso sem punição, eu vou colocar o Bruno Henrique aqui, no artigo 191, que eu vou repetir, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento geral ou especial da competição. Cara, eu achei uma boa ideia, sinceramente. Eu também acho. Eu achei uma boa ideia. Melhor que nada. Melhor que nada. E aí aplica uma multa. E ele está reconhecendo que o Bruno Henrique foi antiético. Sim, embora eu insisto, a gente tem que esperar a definição do inquérito criminal. Mas com as informações que temos hoje, porque não dá para esperar... essa me parece a melhor das soluções. Eu também acho. Só que as pessoas meio que enlouqueceram e colocaram o Bruno Henrique no mesmo balaio do Nino Paraíba, do Bauerman, e são coisas diferentes. São situações diferentes. Então, assim, a gente pode debater, mas ele deveria pegar um jogo. Você pode opinar perfeitamente. O que você não pode opinar é que exista um artigo no CBJD que contemple a situação do... Não tem. Então a gente precisa atualizar o CBJD. Então, por exemplo, Palmeiras soltou uma nota, a Leila soltou uma nota, na qual ela tenta estabelecer um parâmetro da punição ao Alan e até o momento da não punição ao Bruno Henrique, que está jogando sob efeito suspensivo. Então ela fala do ponto de vista do Palmeiras, né, que o Palmeiras não se sente
diante de uma decisão justa. Ela fala aqui, ó, Palmeiras sempre respeitou, seguirá respeitando as instituições, espera o mesmo respeito de volta. O que está acontecendo não é justo, um atleta é condenado por uma infração grave, joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos, aí quando finalmente é marcado um novo julgamento, volta-se pela absolvição desse atleta, a sessão é adiada. Enquanto isso, o Alan, que era réu primário, pega 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois tem a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. Tudo isso acontece em uma semana decisiva. Na verdade, qual que era o mundo ideal? Era que Palmeiras não precisasse olhar para a sua situação específica, Flamengo não, e os clubes juntos, como sócios do futebol brasileiro, falar o seguinte, gente, esse modelo de justiça esportiva ele é ruim para todo mundo. Não dá para demorar um jogador tomar um cartão em julho e ele ser julgado em novembro pelo cartão. Tem que ser assim, rápido, sabe? Temos que resolver isso em 2, 3 dias e criar soluções para que isso aconteça. Só que os clubes aqui, eles se veem como inimigos e não como sócios. E prova disso, para mim, foi a maneira como eu interpretei, foi as propostas que o Flamengo assinou ontem, e não vou nem entrar no mérito se as propostas são boas ou ruins. O Flamengo, no fim do dia, coincidentemente, justamente ontem, o Flamengo, no fim do dia, apresentou propostas para fair play financeiro no Brasil e outros temas. Entre esses temas, veja ali o primeiro, proibição de gramados artificiais. Quem é que usa gramado artificial hoje no Brasil? Palmeiras, Botafogo, Galo, na Série A, e o Furacão voltando também. E a questão de fair play financeiro, o Flamengo até coloca questões que achei bem razoáveis, bem boas, que é o seguinte, quando você decreta a recuperação judicial, enquanto você não começar a pagar as suas dívidas, você não pode pegar investimento de fora e sair contratando e investindo. Isso gera uma injustiça. Achei uma proposta muito boa, muito razoável, mas ela fere neste momento interesses de outros clubes, mesmo ela parecendo razoável. E quando o Flamengo assina uma nota sozinho, não é que assim, Flamengo, Grêmio, Inter, Santos, nos unimos e vamos apresentar propostas para melhorar o futebol brasileiro. Quando o Flamengo apresenta essas propostas, que não vou nem entrar no mérito se elas são boas ou ruins, sozinho, é mais um capítulo de que os clubes brasileiros... São para guerra de narrativa. Exato, que os clubes brasileiros nunca estão juntos por melhorias. Que as propostas sejam ruins. A fair play deveria ser obrigatório, não está errado o pleito. Só que o dia é só para alimentar munição de guerra. E o uso de sintético é uma discussão importante. O Flamengo jogou. Eu acho que hoje o Flamengo tem condição de pedir gramado sintético, o gramado do Maracanã está bom. Os últimos 2 anos o gramado do Maracanã estava horroroso. Ele não tinha nenhuma moral para pedir gramado sintético há 2 anos atrás. O fim do sintético. Agora é piso sintético. Agora, beleza. Agora o Flamengo conseguiu arrumar o campo. Mas vocês vão... Mas eu fiquei meio chocado quando eu vi assim, o Flamengo propôs sozinho, e insisto, eu não estou entrando no mérito se as propostas são boas ou ruins, e achei as propostas, eu li inteira a nota do Flamengo, achei boas. São boas. Achei boas. Mas o que me espanta, não deveria espantar, na verdade. É um dia, né? O que me chama a atenção é o dia, logo depois da nota da Leila, e o fato do Flamengo sozinho, não seria mais forte Flamengo, Grêmio, Inter, Santos, Flamengo sozinho. Porque na minha opinião, essa para mim é a prova que o Flamengo não está muito interessado em resolver as grandes questões do futebol brasileiro. O Flamengo está interessado em resolver as suas questões. Se tivesse interessado em resolver questões do futebol brasileiro, o Flamengo sentava numa mesa com outros representantes e ouvia e conversava. O Flamengo não está fazendo isso. Mas quais representantes? Né? Eles não conseguem... Então, esse é o uma problema, unidade Júnior. para criar a Liga, tem a LFU, da a Liga, Libra. Então, assim, enquanto os dirigentes não se derem conta que eles não vão resolver os seus problemas individuais sozinhos, eles precisam do coletivo, porque isso aqui é coletivo. E o pior, que isso é uma grande burrice, vamos dar o nome correto, isso é uma burrice tremenda. Olha para a Inglaterra, olha para o futebol, para o esporte americano, todos reunidos em ligas, né? Todos resolvendo coletivamente seus problemas. Aí o Flamengo não quer fazer isso, né? Eventualmente o Palmeiras não quer fazer isso, eventualmente o São Paulo não quer fazer, depende da posição que eles estão. Mas o fato é que não tem ninguém querendo resolver o problema do futebol, você quer resolver o seu problema. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!